Senhor presidente, nobres colegas vereadores, distinta plateia, pessoas que nos acompanham através da rádio, meu cordial boa noite. Tivemos uma semana bastante agitada, de muito trabalho. Vamos falar rapidamente, porque temos alguns outros assuntos também a serem falados. Nós estivemos, então, participando na cidade de Guarapuava, da inauguração da Universidade Federal Tecnológica do Paraná, investimento de 28 milhões de reais. A universidade que já conta com mais de 400 alunos e também com o curso de Engenharia Civil. Com isso, Guarapuava se firma como um polo educacional. Também se falou bastante lá em relação ao curso de Medicina, que já está quase tudo certo para ter lá. Muitas pessoas daqui de Prudentópolis vão poder usufruir também dessa grande conquista que foi lá em Guarapuava, que chamou muita atenção, que lá, Dr. Darley, estavam unidos políticos das mais diversas agremiações políticas. PT, PSDB, PPS, ex-prefeito que concorreu e perdeu a eleição, todos juntos, porque eles lá, na hora de buscar o benefício para Guarapuava, esqueceram as questões pessoais, as questões partidárias, e todo mundo foi em busca do mesmo objetivo, e Guarapuava saiu ganhando. Ninguém saiu perdendo, Guarapuava saiu ganhando. Isso serve também para que nós continuemos aqui em Prudentópolis com a mesma visão. Quando podemos até nos degladiar, mas quando for por bem da cidade, nós temos que lutar. Nós somos Prudentópolis, né? Estivemos também, juntamente com o vereador Valdir Crick, lá na localidade de Terra Cortada. Vereador Juca, o senhor realmente é um herói de estar morando lá e estar aceitando esse desafio da comunidade. Mas abandonado, nós falamos lá muito no seu nome, do seu empenho, de quanto o senhor tem feito indicações aqui nesta Câmara, neste mandato e no outro, da sua vontade de fazer as coisas e de que possivelmente o senhor não é atendido também, porque não é possível o abandono que está aquilo lá. Então nós saímos de lá, sim, solidários ao senhor. E por falar nisso, o senhor também tem feito vários pedidos e fez várias indicações em relação ao Matão. O juiz de direito assinou que com 15 dias a estrada do Matão sai. Então, vai sair a estrada do Matão que nós tanto esperávamos. Vereador José Amilcar Pastucci tem um ditado bem legal: papagaio come milho, periquito leva fama. Em relação à indignação, vereador, eles fizeram agora um mês. O pessoal lá de Terra Cortada fez aí um protocolo na prefeitura, fez aniversário, 1 ano. E não tem nem resposta do protocolo. Então, a sua indignação é pouca em relação à indignação do vereador Juca. Senhor presidente, o prefeito no dia 20 fez uma fala na rádio que se intitulou Desabafo. E por causa dessa fala eu não vou poder me aprofundar mais nos outros assuntos para poder comentar do desabafo do senhor prefeito e também fazer eu o meu desabafo aqui. Foi no dia 20, na terça-feira, um momento muito infeliz do senhor prefeito. Porque ele foi lá, deveria estar muito nervoso, e falou um monte de asneiras. Falou lá que mais uma vez a Câmara vota contra o município. Mais uma vez. Sendo que é a primeira derrota dele neste mandato. Ele não teve nenhuma derrota. Então, se a Câmara votou contra o município, foi a mando dele na vez passada. Se é mais uma vez. E eu tenho plena convicção de que nós não votamos contra o município. E eu já vou explicar por quê. Então foi uma asneira muito grande. Falou também que nós estamos tolhendo o povo de Prudentópolis de emprego. Como se nós doando o lixão para alguém administrar resolvesse o problema de emprego em Prudentópolis. O problema de emprego se resolve em Prudentópolis quando a Ita ali da Coca-Cola pedir um terreno e tiver um terreno para ela poder aumentar o número de funcionários. Quando um empresário daqui de Prudentópolis, como a família Borrático, que pediu para fazer reciclagem, for ouvido. Não quando nós quiser trazer empresa do Rio de Janeiro, que nós nem conhecemos. Ele também falou, nesse fatídico entrevista, que eu não admito. Onde já se viu o executivo não admitir alguma coisa aqui no legislativo? Em que época nós estamos? Em que época nós estamos? A ditadura militar acabou há muito tempo. Nós vivemos num sistema
de democracia total. Nós aqui podemos votar o que nós quisermos, não tem que prefeito admitir nada. Nós somos eleitos pelo povo de Prudentópolis. O povo nos elegeu. Nós devemos explicações para os nossos eleitores, não para o senhor prefeito. Que os vereadores vão votar sem saber o que estão votando. Que nós descemos, não sei de onde, não estão trepados, que nós descemos para votar sem saber o que estamos votando. Ora, o senhor presidente falou que nós ficamos até mais de meia-noite aqui discutindo. Nós ficamos até chato de tanto que nós discutimos. E aí vem ele me dizer que nós votamos sem saber o que estamos votando. Ele deve estar se lembrando do tempo que ele era vereador. Ele também falou, possivelmente de mim, que eu quero legislar em causa de Guarapuava. Eu acho que o prefeito também deveria, assim como nós, fazer um ofício para Guarapuava, porque quando eu falei de fazer um ofício, eu não estou legislando lá em Guarapuava. O menino que morreu é criadinho aqui de Prudentópolis. Como diz o meu pai, é nascidinho daqui, é caboclinho daqui. Nós não podemos deixar que um sujeito que trabalha, que saiu para ir trabalhar em Guarapuava, sorridente, dando camão para todo mundo com aquele sorriso, vá lá trabalhar e seja morto, e não aconteça nada. A pessoa que não matou um cachorro, e nem que matasse um cachorro, como é que nós não vamos exigir providências da justiça? O jornal diz que o delegado não quis atender, não quis ouvir o pretenso assassino. Foi isso que nós pedimos. Nós não estamos legislando em Guarapuava, senhor prefeito, o senhor também deveria mandar no ofício se preocupar com os moradores da nossa cidade. E aí eu fiquei com mais certeza de que eu votei certo, quando no trecho da entrevista ele disse assim, eu estou com vergonha da empresa do Rio de Janeiro. Aí eu tive certeza, que bom que eu votei pelo não. Então quer dizer que já havia uma empresa certa, que eu tenho que ficar com vergonha da empresa. Então quer dizer que parece que a impressão que eu tive, claro que não. Mas a impressão que eu tive é que é direcionado, que já tinha alguém pronto para ganhar a licitação. E não era isso que nós estávamos votando. Não tem que ter vergonha da empresa do Rio de Janeiro. Como é que eu vou ficar com vergonha da empresa? Por favor. Aí, o prefeito disse assim, se não gostam de mim, votem pelo bem de Prudentópolis e tal. Fez uma espécie de uma choradeira. O prefeito está carente, está precisando de um afago. Como que nós não vamos gostar do Gilvan? O Gilvan é um sujeito alegre, é um sujeito contador de piada, de causo, é uma boa companhia, é espirituoso. Prefeito, de você, Gilvan, tranquilo. Você tem a nossa amizade, gostamos de você. Você está carente, precisando de um afago, tranquilo. O que não acontece é de nós concordarmos com tudo. Na política é assim, nós não concordamos com isso, mas não é que nós não gostamos de você, por favor. Então, seria esse. Pois não, vereador. Se me permite. Pois não. Só parabenizar para as suas colocações, principalmente em defesa do legislativo sério, né? Eu pude ouvir a gravação no qual o prefeito também ele se intitulou como um desabafo. A colocação que o colega fez também me chamou muita atenção quando ele usou a palavra eu não admito isso, como se houvesse uma relação de autoridade do executivo frente a essa casa que é a casa do povo. Eu entendi como infeliz, eu acredito que isso ele deva corrigir essa postura dele, principalmente pelo seguinte, se não estiver admitindo, então ele não está admitindo a voz do povo. E foi justo a voz do povo que o elegeu. Nós, enquanto vereadores, só estamos aí indo a todo momento atrás e representando o povo. Então, se ele pensa em não admitir o legislativo, ele está negando o próprio povo. Então, divido contigo essa preocupação, acredito que foi realmente muito infeliz. Essa Casa de Leis discutiu a matéria de forma exaustiva, cada vereador foi respeitado em suas decisões, inclusive os colegas que votaram a favor tiveram a sua visão, os que votaram contra também. Essa Casa de Leis sempre discutiu muito bem esse assunto. E também eu gostaria de dividir contigo aquela visão com relação à empresa. Como eu ouvi também bem detalhado a gravação,
num certo momento, ele citou que ia ser feita a concessão, mas nós ainda nem ia saber qual empresa que ia ganhar uma vez que ia ter a licitação. Foi o discurso. Sim. Justamente. Todo processo licitatório sério, você tem igualdade de competição. Então nós nunca vamos saber a empresa que vai ganhar, porque é um processo licitatório. Mas aí no finzinho do discurso, ele diz o seguinte no seu discurso: eu inclusive tenho que pedir desculpa para a empresa. Mas de qual empresa? Então ficou parecido, acredito que não deva ser isso, eu gosto de pensar que não é isso. Mas ficou parecido como se tivesse já talvez uma licitação ali viciada, ou que a empresa seria favorecida. Eu não quero pensar isso, em hipótese alguma, mas as palavras dele deixou claro, porque se nós não sabemos qual empresa vai ganhar, que é um processo licitatório sério, então para quem você vai pedir desculpa? Você nem sabe qual empresa vai vir aqui, né? Então isso me preocupou também. Vereador Marcos, só queria colocar, esclarecendo quanto a parte dessa colocação, do prefeito colocar, dizer assim, que aos que foram contrários, que a gente aqui teve total liberdade na hora do voto. Eu acho que a opinião de cada um votou como quis, alguns entenderam que seria, a implantação seria um ganho para o município, como outros também têm direito à opinião. Mas a gente vê que da democracia desta casa, porque um vereador que é do mesmo partido do prefeito votou contra, então para a gente ver que aqui não teve interferência, vereadores também da base votaram contra. Então eu acho que, claro que cada um tem sua ideia, cada um interpretou como quis. Para mim, eu entendo que seria um ganho para o nosso município a instalação dessa indústria, porque a gente lendo tudo aquilo da concessão, a gente vê que teríamos algumas garantias, mas enfim, só colocar que tanto para os que foram contra como os que foram a favor, ninguém tem interferência nenhuma, deixar bem claro para a população, cada um aqui votou como quis e como melhor entendeu. Nós tivemos discutindo aqui esse projeto por várias sessões, fiquemos na última sessão, passamos até do horário da meia-noite, a comissão foi até o Rio de Janeiro, para realmente, não para avaliar uma mesma indústria que se instalaria aqui, mas com um processo parecido. Então foi trabalhado, foi estudado, foi colocado e cada um votou da maneira que quis. Eu acho que aqui ninguém foi forçado, ninguém votou porque o prefeito pediu. Cada um fez aquilo que acha que é certo, e só para esclarecer também, a gente, a população colocou bastante, por que 7-5 e não foi aprovado esse projeto, se a maioria votou a favor? Porque teríamos que ter 2/3, teriam que ser 9 vereadores favoráveis para se passar esse projeto. Então cada um, eu acho que, mais uma vez se provou do direito e da liberdade de cada um aqui dessa casa, de todos os vereadores, fazer, interpretar aquilo que quer. Tanto os favoráveis como os contrários, seria isso aí só para a gente colocar, para não ficar que de repente alguém foi instruído ou alguém pediu para alguém votar aqui de alguma maneira. Acho que cada um de nós aqui tem a sua opinião formada. Então, agradecer a contribuição do vereador Adriano Cardoso, do vereador Dr. Darley, dizer que foi muito deselegante quando disse que os vereadores não sabem o que estão votando, aí aparelhou todo mundo, ficou muito ruim. Mas dizer assim, senhores vereadores, senhor presidente, pessoas que nos acompanham aqui através da rádio, que foi um pequeno desencontro. No entanto, eu acredito muito no diálogo, que nós devemos estar dialogando sempre os poderes, dialogando. Quando não der mais para dialogar, continuar dialogando. Porque nós precisamos pensar na nossa cidade, nós não podemos pensar em picuinhas, em coisas pequenas. Nós precisamos pensar no município de Prudentópolis, no crescimento, no progresso. Nós queremos uma cidade pujante, uma cidade que cresça, que se desenvolva. E para isso não é através de brigas, não é através de entrevistas infelizes na rádio, não é através disso que nós vamos conseguir, e nem nós aqui perdendo tempo, que eu poderia estar falando das várias coisas que aconteceu durante a semana, ter que estar explicando o que foi falado de forma errada lá na rádio. Então nós precisamos, e eu acredito muito no diálogo,
nas reuniões, nas conversações, para que a gente possa fazer com que Prudentópolis cresça. Uma boa semana a todos.